Bom dia. Muito obrigado pelo momento, a oportunidade de ouvir os colegas e fazer parte dessa estrutura de comunicação, de motivação e de incentivo a mudanças de paradigmas ou quebras de paradigmas. Eu poderia aqui apenas ser um cego, né, fazendo parte de um grupo, e vocês poderiam observar os meus movimentos ou algumas das minhas capacidades, né, e já seria o suficiente. Mas na minha ansiedade, a minha necessidade de ver mudanças, eu convido cada um de vocês para, nesse momento, que você fique de pé. Com certeza todos vocês utilizaram dos movimentos físicos. Agora vocês podem se sentar. Obrigado por vocês todos serem voluntários do Em Movimento. Né? Falar sobre quebras de paradigmas me arremete, pela minha deficiência, levar cada um de vocês para observar que nós somos sobreviventes, nós vivemos todos os dias em um mundo competitivo. Nós fomos acolhidos e muitas vezes fomos rejeitados, não por deficiências, não por inabilidades e muitas vezes até por qualidades. Então é importante que se construa a consciência de que somos todos iguais. Quando eu entendo que existe um espaço para cada pessoa, eu muitas vezes estou segregando a outra pessoa no quadrado dela. Mas quando eu começo a observar as necessidades e eu me abro para quebrar esse paradigma de cada um no seu quadrado, eu faço uma junção, eu construo um degradê, se fosse para olhar em cores, e eu começo a fazer parte da necessidade daquele outro no quadrado dele. Vocês entenderam? Obrigado. Nós precisamos hoje observar as necessidades de organizações políticas, públicas, do Estado, das legislações dos direitos de cada um, e abrir os nossos corações, como a primeira palavra do nosso amigo Alexandre: ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso é de milhares de anos, essa escrita, mas ela é fundamental quando eu começo a olhar para o outro. Mas fica muito importante, valorizado, quando eu começo a olhar para mim mesmo. E quando eu começo a avaliar as capacidades que eu tenho. O que eu tenho para oferecer para o outro? Eu só posso dar para o outro aquilo que eu tenho. Eu não consigo dar para o outro o que eu não tenho. Então, quando eu adquiri a deficiência visual, eu passei por um período muito profundo de depressão. Fui acolhido por profissionais, alguns com qualidades profissionais boas, outras com muita ineficiência para lidar com a minha situação. Eu me coloco no lugar de algumas pessoas hoje que enxergam. Porque para me colocar no lugar de uma pessoa que não enxerga, eu já estou. Eu estou vivendo isso todos os dias. E eu não vim aqui para me lamentar. Eu vim aqui para dizer que a oportunidade que todos tiveram, eu também tive. Eu fui para a universidade, eu fui me preparar no conhecimento do comportamento, buscar entendimento de como mediar a vida de uma pessoa em conflito, em depressão, em surtos psicóticos.
em diversas deficiências. E essas deficiências, elas vão existir para sempre. Nós não vamos conseguir mudar todos, mas aqueles que nós pudermos oferecer um pouco de nós, esses vão ser beneficiados. Por isso, hoje eu já não sou mais tão ansioso, né? Hoje eu já tenho uma qualidade de vida muito melhor, porque psicologicamente eu necessitei de muita ajuda para hoje estar aqui com vocês. Hoje eu sou psicólogo, desenvolvo um trabalho na área comportamental e observo assim que é muito importante nós entendermos algumas questões, não só filogenéticas, das questões dos nossos antepassados e das heranças genéticas, mas da história do que vivemos socialmente. Todos nós hoje temos as capacidades auditivas, visual, intelectual, artísticas, culturalmente somos ricos, cada um em sua especificidade. Agora, quando olhamos para o ambiente em que vivemos, podemos olhar para os filósofos, a maneira com que eles tentavam passar para cada um ouvinte, ou vários ouvintes, se utilizava muito do ambiente, para que as pessoas se posicionassem no ambiente em que ela vivia. Né? Paulo Freire, ele teve um comportamento assim, muito bonito, em lidar no Nordeste, dando aula embaixo de árvores, pegando uma folha ou um fruto, ou muitas vezes pegando um calango ou um tatu, ou mesmo mexendo com o pó da terra, com uma planta, e ajudando aquelas pessoas que eram rejeitadas, eram segregadas da educação, do ensino, do aprendizado. E hoje o que nós percebemos? Que uma região ainda pobre do nosso país é uma região muito rica intelectualmente, dizendo. Muitos artistas, muitos professores, muitos cientistas, campeões aí de xadrez, campeões de matemática. Por que não podemos fazer isso com a nossa vivência do dia de hoje, com o que nós temos? Você tem uma deficiência? Olha para dentro de você. Você tem uma qualidade? Olha para a capacidade que você tem de dividir sua capacidade, muitas vezes até a sua deficiência com o outro. Então, eu gostaria de resumir um pouco essa minha fala, quando nós olhamos e vemos que a fisiologia do cérebro, ela nos dá a capacidade, como a nossa colega acabou de falar, a plasticidade é aquela capacidade que eu e você temos hoje de analisar a nossa história, de analisar o nosso futuro, de construir ideias e projetos nesse cérebro que vai nos dar um entendimento e uma capacitação para sermos motivados e sermos um grupo do em movimento em que vai estar fazendo a diferença, primeiro, em Cotia, primeiro, em São Paulo, primeiro, no Brasil, primeiro, influenciando todos que fizerem parte de um contato e serem acolhidos por nós. Quando a minha fala e a sua ecoar e fizer atenção de alguém, vai ficar algo para alguém. Você vai poder dar algo que você tem. Como a minha primeira fala, eu só posso dar o que eu tenho. Eu não consigo dar o que eu não tenho. Então, entrando em uma universidade, a primeira coisa que eu fiz, vocês têm condições de receber uma pessoa deficiente aqui? Qual é a sua deficiência? É mais ou menos igual o cigano que vendeu o cavalo. Ele falou, está na cara, né? A deficiência estava visível, mas as pessoas não tinham nenhum preparo para utilizar de uma lei de acessibilidade dentro da educação. Eu estudei por 5 anos, tenho feito pós-graduação, pelas necessidades que eu tenho de construir conhecimento, de melhorar as minhas habilidades e de ser um servo melhor para o meu próximo.
Mas a universidade, em todos os momentos que ela pôde me mostrar a legislação, ela mostrava que ela teria obrigatoriedade, mas ela nunca exerceu esse papel. Eu não desisti, mas eu acredito que ainda estamos vivendo poucas oportunidades como essa. O que está acontecendo aqui é muito pouco, é muito pequenininho, frente ao tamanho do país que nós temos, o tamanho da sociedade que precisa ser orientada e ensinada a respeito da acessibilidade. Então, a diferença está sendo feita naquele passarinho que pega com um pingo de água no bico e vai até a floresta e joga. Ela fez a parte dela? Fez. Mas, se for necessário, ele vai continuar pegando um pingo de água e levando até lá. Nós não podemos desistir. Nós precisamos permanecer com esse pensamento. Se você hoje é um assistente social, é um AT, é um psicólogo, é um médico, é um profissional liberal, é um profissional em qualquer área aqui dentro deste município, saia do seu quadrado e invada o quadrado do outro. Peça licença, mas vai até lá. Existem muitas pessoas com deficiência dentro de um quarto, dentro de uma casa. Por quê? Nós vivemos anos após anos, décadas após décadas, de incapacidades de leis, de mudanças de educação. Poderíamos modificar o papel das universidades, das escolas, colocando grades onde tivesse um pouco mais de divulgação, de vivências, de preparação de pessoas, para que quando nós estivéssemos na universidade, já seríamos também pessoas bem diferenciadas, já teríamos uma visão mais ampliada e poderíamos, então, fazer um acolhimento maior e nós estaríamos hoje fazendo o movimento em vários outros lugares, centenas de lugares ao mesmo tempo, porque a demanda é muito grande. A minha deficiência visual, ela vem de um acidente vascular cerebral e isso afetou muito a minha mudança, a minha trajetória de vida, mas eu aprendi com essa deficiência a como ver as coisas, a enxergar as coisas a partir do ponto do conhecimento, a partir do ponto de que eu preciso me igualar às outras pessoas, de que eu preciso aceitar o outro como ele é. Se ele é analfabeto, eu preciso construir uma linguagem para conversar com uma pessoa analfabeta. Se ele é uma pessoa que precisa de um serviço, de uma prestação de serviço da minha parte, eu sou um profissional, eu preciso me adequar a atender o meu cliente. Eu preciso saber como lidar com o outro. E muitas vezes nós não temos isso em nós mesmos, mas existe os questionamentos do porquê que os outros não nos servem. E nós precisamos também quebrar esse paradigma, que eu só dou o que eu recebo. Não, eu acho que o que eu tenho dá para eu dividir com alguém. Então, a minha fala hoje, que eu acredito que eu vou ter outras oportunidades, ela fica muito baseada hoje naquilo. Nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos avaliar o passado, nós precisamos estar prontos aqui no presente e nós precisamos ter visão para o futuro. Desejo de mudar o futuro, desejo de ter aprendizado hoje, desejo de adquirir o máximo de experiência na vivência de hoje, ok?
Eu gostaria de convidar vocês para um coffee break, para um café. Eu peço que todas as pessoas que estão com a faixa de capitão, você vai ser capitão de um time agora, você vai poder fazer parte de uma vivência. Essa vivência, ela é sensorial. Então você vai utilizar muito da habilidade da sua audição e você vai usar muito o seu tato sobre o chão, utilizando os seus pés. Essa faixa você vai colocar sobre os seus olhos, vai vendar os seus olhos. Ou seja, então não é uma faixa de capitão de time, né? Na verdade, vai ser uma quebra de paradigma também. Você vai adquirir uma experiência muito maior do que aquele que vai te acompanhar. Você vai ser acompanhado por alguém. Eu gostaria que as pessoas que estão com as faixas ficassem de pé. Agora, eu gostaria de uma pessoa que esteja do seu lado, ajude você a colocar essa venda sobre os olhos. A pessoa que está do seu lado também pode levantar. Agora nós vamos usar do direito da pessoa com deficiência de ocupar os primeiros lugares na fila. Então a pessoa que ajudou você a se vendar, você e essa pessoa pode se dirigir até próximo à mesa do coffee break. Agora, eu gostaria de orientar as pessoas que estão com faixas. Você vai perguntar depois, daqui a alguns minutinhos, porque antes o César ainda vai falar um pouquinho, você vai perguntar para o seu acompanhante, tá? Aquela pessoa que se dispôs a fazer parte do seu quadrado, ok? Você que é acompanhante, você entrou no quadrado da pessoa que está com a venda? Fala sim. Oh, ótimo. Eu quero também que você, que está se oferecendo para dividir um pouco da sua visão com essa pessoa, eu gostaria que você dividisse também um pouquinho mais de paciência. Eu gostaria que você desse também um pouquinho das suas mãos para essa pessoa. Então, essa pessoa que está vendada, ela vai segurar no seu braço, no cotovelo, tá ok? Escolhe um dos braços ou escolhe um dos lados para você ficar. Você vai segurar no cotovelo dessa pessoa. Se ela descer um degrau, você sensivelmente vai sentir que essa pessoa desceu um degrau. Se esta pessoa subir um degrau, sensivelmente você vai ter essa capacidade.
de identificar que ele subiu um degrau. As mãos da pessoa que está te guiando, está te auxiliando, essas mãos e os ouvidos dessa pessoa vão estar ao teu dispor, e você vai perguntar o que tem para ser servido hoje. E você vai servir essas pessoas. Se você preferir levar, ou se a pessoa que está com a venda preferir se sentar, eu não conheço o salão, mas se tiver espaço para sentar ou espaço para a pessoa ficar acomodada, então vocês entram em acordo, conversam, se comunicam um com o outro. A comunicação é fundamental para isso. Então, essa comunicação vai dar vida ao primeiro exercício de acolhimento e sensibilização para lidar com uma das deficiências que temos disponível para lidar hoje. Ok? As pessoas que estão sentadas, os nossos colegas, eu gostaria que vocês pudessem trabalhar o processo da sensibilização desse momento, também se servindo, se alimentando e, se possível, observando as pessoas que estão servindo as pessoas que estão vendadas. Ou seja, as pessoas que não estão participando do auxílio e da venda são pessoas que vão participar da vivência, da observação e também vão se sensibilizar a sempre abrir o espaço na mesa, se possível auxiliar aquela pessoa que está auxiliando o outro, seja também colaborador, e mantendo silêncio. Ok? Nós vamos, talvez, aumentar um pouquinho o tempo do café. Eu até reduzi bem a minha fala, para que depois vocês tenham tempo de... Terminou, encheu um pouquinho do espaço alimentar, ter condições de conversar, de trocar ideia, de trocar telefones e etc. Eu passo este momento para o César dar continuidade. Obrigado. Obrigado, Almir. Obrigada, Mariana. O café está servido. Prioridade para as pessoas vendadas. Tenham um bom lanche. Já estou recebendo nomes e perguntas no nosso WhatsApp. Nós vamos organizar tudo para o sorteio e para o momento de respostas. Vamos ao café. Tá fácil.